A gente abre esta edição com a notícia de que a PEC da transição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto segue hoje para o plenário. Vamos até Brasília. O Pedro Moreira traz essas informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Pedro. Olá, Eliane. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no RBT. A PEC foi aprovada ontem na CCJ por votação simbólica, quando não há consenso, e ainda ontem mesmo já foi incluída na ordem do dia de hoje do plenário. A sessão está marcada para começar às 4 da tarde e os senadores têm até às 3 da tarde para apresentar emendas, aqueles pedidos de alteração. Só na CCJ foram 52 pedidos de alteração, a maioria deles foi rejeitada na integralidade. E aí a gente lembra que alguns senadores até tentaram adiar a votação na CCJ, senadores da base de apoio do governo atual apresentaram pedidos de audiência pública que foram rejeitados. Eles se dizem favoráveis ao Auxílio Brasil de R$600, mas disseram que queriam mais tempo para discutir a proposta. Para ser aprovada no plenário do Senado, a PEC precisa então dos votos de pelo menos 49 do total de 81 senadores em duas votações separadas, duas votações distintas. O texto que foi aprovado na CCJ e enviado para o plenário, ele está um pouco diferente daquele que foi enviado pela equipe de transição. Reduziu, por exemplo, o tempo em que o governo vai poder gastar acima do teto e também o valor que foi liberado, conforme a gente acompanha agora na reportagem da Selma Dias. O relator Alexandre Silveira fez a leitura do parecer da PEC da transição. Chegou a apresentar uma versão diferente da proposta do novo governo, mas por acordo, o texto foi novamente alterado com a sugestão dos senadores. O novo texto não retira o Bolsa Família do teto de gastos, mas libera 145 bilhões de reais para bancar programas sociais por 2 anos em vez de 4. Outros 23 bilhões de reais poderão ser gastos fora do teto para pagar dívidas e emendas, por exemplo, desde que haja excesso de arrecadação. A novidade aqui é que o recurso poderá ser usado ainda este ano pelo atual governo. Então nós teremos 168 bilhões e 900 para recomeçar um processo de reinvestimento no Brasil. De tudo que foi previsto, a maior parte será usada para continuar pagando os R$600 do Bolsa Família a partir de janeiro, acrescidos de R$150 por criança de até 6 anos. Além dessas alterações que a gente viu na reportagem da Selma Dias, também ficaram de fora do teto de gastos despesas com programas ambientais e também de instituições de ensino do governo federal, desde que custeadas com receitas próprias dessas instituições e não com dinheiro do Tesouro. Também ficou garantido o pagamento do Auxílio Gás, que está estimado em R$2 bilhões. E um outro trecho também, incluído por meio de uma emenda, prevê que o futuro governo envie ao Congresso um projeto com um novo mecanismo para o controle dos gastos públicos num prazo de até 6 meses após a posse. Agora, falando aqui do governo de transição, hoje a gente teve uma entrevista coletiva com o grupo que está responsável pela posse, que é comandado pela futura primeira-dama Janja Lula da Silva. E ela nos adiantou que depois de conversar com entidades ligadas à defesa de direitos humanos, eles vão tentar evitar a produção de ruídos durante a posse. Então, eles não vão utilizar fogos de artifício, pedem ao público que também não use fogos de artifício e vão tentar uma alternativa para aqueles tiros de canhão que são disparados ali em frente ao Congresso, são 21 tiros de canhão. O protocolo vai tentar uma alternativa para esse momento da posse. Ainda falando de transição, hoje a gente vai ter, então, entrevistas coletivas de 2 grupos de trabalho, o da Indústria, Comércio e Serviços e o de Cidades, que devem apresentar aí mais informações que foram levantadas com o governo atual. Ontem a gente teve também 2 entrevistas coletivas dos grupos de Planejamento, Orçamento e Gestão e do grupo da Educação. Eles se reuniram para tentar achar aí alternativas ao orçamento do ano que vem para manter programas, políticas públicas que são considerados essenciais. É o que a gente vê agora também na reportagem. No grupo de trabalho de Planejamento, Orçamento e Gestão, foi identificada a necessidade de se retomar investimentos na implementação do governo digital. Todo mundo conhece o GovBR, quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma.
seja pela E-Social, Conect SUS, né? A gente tem uma série de serviços que são prestados à população nessa área e o orçamento não acompanhou a demanda crescente por esse serviço. O pagamento de passivos com organismos internacionais é outra preocupação do grupo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma infinidade de outros órgãos, né, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Outro tema tratado pelo GT de Planejamento, Orçamento e Gestão é a carreira dos servidores públicos. As demandas vão além do reajuste salarial. Carreira, formação profissional, nós queremos restabelecer a ENAP e abrir cursos de formação. O dia também foi de balanço para o grupo de trabalho da educação. A equipe está debruçada sobre contratos, sistemas e a questão financeira. Para a educação básica, um dos desafios é recompor o orçamento para reajustar o repasse de recursos para a merenda escolar. Para muitas crianças é a refeição mais nutritiva. E nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial dentro do programa de reestruturação que o nosso presidente tem dito do direito de comer, da segurança alimentar do povo brasileiro.